tudo bem? Eu sou a doutora Nayana e eu sou biomédica, né, gestora em saúde, sou auditora e faço várias outras coisas que não preciso ficar falando aqui um monte de coisas, né? E eu vim falar pra vocês sobre um tema que pra mim é muito inspirador e que toda vez que eu falo causa em mim um monte de borboletas no estômago, assim, porque eu fico querendo saber mais e fazer mais e mudar mais. Eu vou falar pra vocês sobre inovação e criatividade na gestão em saúde. Porque tudo vai mudando, né? E a gente acaba precisando colocar dentro do nosso mundo profissional tudo que tá acontecendo fora, né? A gente não tem como deixar de observar o que tem fora e trazer para dentro, né, do nosso ambiente profissional. E os ambientes de saúde, eles estão cheios de criatividade, cheios de gente criativa, né, mas que ainda não se entenderam como criativos. Então, eu vou falar um pouco para vocês disso, e eu tô muito satisfeita de estar aqui com vocês, né? Eu tenho uma empresa também, né, de consultoria e gestão, e a minha empresa chama Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana que diz que eu sou porque nós somos, né? Então, o meu intuito com a Ubuntu é sempre fazer com que todo mundo cresça, né? E a minha empresa tem esse foco de inovar, de trazer criatividade na atenção com o paciente, criatividade na forma de lidar com o colaborador, né? Na forma com que eu vou implantar um serviço, na forma com que eu vou trazer mudanças para aquele serviço, porque muda tudo dentro desse hub, né? Então a gente tem que pensar muito no que vem acontecendo. E falando do que vem acontecendo, eu sei que a gente já cansou de falar de Covid-19. A gente já cansou. Ninguém aguenta mais falar disso, né? Tá o tempo inteiro na televisão. Onde você olha só tem isso, né? Essas pessoas de máscara Ai, meu Deus, é muita coisa, né? Mas Covid-19 trouxe uma frase muito boa, que é essa daí, ó. Quem não estiver confuso, não está bem informado. Cara, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu desde que começou essa loucura de pandemia. Porque é uma loucura, né? É uma loucura. Tudo mudou. E foi muito rápido. Antes disso, eu trabalho hoje também com assessoria política e a gente vinha discutindo os benefícios do teletrabalho. Será que a gente implanta o teletrabalho? A partir do mês que vem vamos começar devagar com alguns rodízios, vamos começar com quem tem família constituída, né? E aí vão ser 2 dias e tal. Veio a pandemia e falou assim, mano, é isso aí, vai ficar todo mundo em casa. Vai ficar todo mundo em casa e vai trabalhar em casa. E a gente pegou e, ó, aprendeu a fazer isso. Talvez tenha aprendido, né? E aí vieram todas essas descobertas, todas as incertezas, né? Tudo que vem acontecendo e a gente precisa... E aí vieram todas essas lives e teve um monte de informação chegando e artigo sendo publicado todo dia. Um artigo sobre a vacina, e aí vem cloroquina, não é cloroquina, e aí vem também uma forma de gestão que não podia ser, e aí os médicos puderam atender, fazer consulta online, o que antes não podia, e aí também a gente pode fazer teste rápido no drive-thru. Cara, é muita coisa. Quem não fica confuso, né? Então é isso, Covid-19 trouxe a melhor frase, que é, se você não tá confuso, você não sabe o que tá acontecendo. Você tá mal informado, né? E aí, quando a gente pensa assim, em criatividade e inovação, eu preciso trazer primeiro essa questão do que é um problema, né? Porque a inovação, ela surge de um problema, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui, né, essa definição de que problema é uma questão social que traz transtornos e exige grande esforço e determinação para ser solucionado, né? E aí, como exemplo, eu trouxe essa matéria da Veja, que é: na crise do coronavírus, o Botox não pode parar. É um problema? É um problema. Eu não trabalho com Botox. Mas se você trabalha, isso é um problema para você. Porque se a pessoa não pode ir no seu consultório, né? Prioridades, né, amores? Tem gente que tá preocupado com a fome, tem gente que tá preocupado com criar vacina e tem gente que tá preocupado com Botox.
Cada um com seus problemas, né? É um problema? É um problema, né? Os meus filhos em casa, né? Os meus filhos todos em casa, eu aqui dando aula, fazendo palestra, nanana, é um problema? É um problema. E a partir daí, a partir da geração deste problema, né? E que nem sempre é uma coisa ruim, né? Por exemplo, se eu tenho que implantar, né? Por exemplo, a vacina. Quando a vacina para o coronavírus estiver pronta, a gente tem um problema. Como vamos fazer com que essa vacina chegue em todo mundo? Como nós vamos produzir vacina numa escala que todo mundo vai ter acesso? É um problema, mas é um problema bom, né? E aí a gente precisa gerar soluções para esse problema. E é aí que entra a criatividade. E aí a criatividade, ela se coloca de várias formas na vida da gente, né? E tem uma frase do Murilo Gun, que pra mim é o cara que melhor fala de criatividade. Ele diz assim que o adulto criativo é uma criança que sobreviveu. E por que isso, Nai? Por que essa fala, né? E por que essa fala é importante? O adulto, né? Uma criança criativa, e eu vou trazer um exemplo da minha casa, tá? Eu tenho um filho que é mega criativo, né? Aqui em casa eles são 5, quem me conhece sabe que eles são 5. Eu tenho 4 meninos e uma menina. E eu tenho o terceiro, né? O meu terceiro é o Tomás. Tomás é um cara mega criativo. E na escola é um problema, porque ele é a criança que não dá a resposta óbvia, que ele é a criança que não quer fazer uma atividade do jeito convencional. E como a gente né? Como a gente é colocado na escola para fazer as coisas todo mundo do mesmo jeito, ele é um problema na escola. Então, o que a gente faz, né? A gente tá o tempo inteiro tentando colocar as pessoas na caixinha, né? Então, se eu tenho uma pessoa que é mega criativa, se eu tenho uma criança super criativa, né? E as crianças, elas são criativas por natureza, você vê. A gente compra, quem tem filho, né? Você tem filho? Você compra brinquedo da Fisher-Price, e aí o que ele gosta de brincar? Com a tampa da panela, né? Ele pega um pano e faz um acampamento gigante, né? Pega uma caixa de papelão, o Otávio, que é o meu de 7 anos, ele adora papelão, e aí ele pegou uma caixa de papelão de televisão que ele achou na rua, e aí ele fez um trenó, uma espada e fez ainda um prato, porque não podia ficar com fome nessa jornada, né? Então, as crianças têm muita criatividade, só que a gente vai matando essa criatividade na gente. E um grande mito da criatividade é que criatividade é um dom, né? Cara, aí você olha pra pessoa criativa e aí você fala assim, caraca, olha lá, rapidinho a pessoa me dá uma solução, né? E na verdade, todos nós somos criativos, né? Desde que a gente não mate isso na gente, todo mundo é criativo. Todo mundo é capaz de gerar uma solução muito rápido, né? E uma dessas formas da gente entender esse processo e trazer a criatividade para este momento no nosso serviço, né? No seu serviço de saúde, é quando a gente fala de brainstorming. E o brainstorming é uma ferramenta que ela é muito estudada e existe uma ciência por trás do brainstorm, né? Então, se você fala para as pessoas assim, então, qual a pior solução para este problema? Qual a pior solução para o problema um problema como as pessoas sentadas na sala de recepção em tempos de Covid? Qual a pior solução para isso, né? Escreve aí sem pensar em nada, sem julgamentos, né? Me dá 10 coisas. Pensa aí você, escreve 10 coisas, dá pause. Escreve 10 coisas, né? Qual a pior solução possível? Então essas estão aí. E aí, 3 minutos, tá tudo bem. E agora, quais são as melhores soluções para você, para este problema? Né? E aí a gente pega tudo isso que foi dito, né? E aí a gente usa aquela lentezinha, né, de divergência e convergência e coloca tudo, né? Coloca tudo ali, reúne essas informações e gera uma solução.
Então, é assim que a gente tem que agir no nosso trabalho. E a gente também, nos nossos sistemas de saúde, né, na nossa gestão, a gente tem que acreditar que todo mundo é capaz, né? Que a gente trabalha em equipe multidisciplinar porque todo mundo é capaz de gerar soluções. Todo mundo vai criar uma solução diferente. E é por isso que a diversidade é tão importante dentro dos nossos ambientes de saúde, de gestão em saúde, né? A gente tem ali, tem uma pesquisa que mostra que o Brasil deixa de ganhar 58 bilhões ano porque não investe em diversidade. E se eu tenho uma formação diferente da sua, se eu vim de um lugar diferente do seu, né? Se eu fiz uma pós-graduação diferente da sua, é aí que tá a beleza de ser criativo. Porque é aí que tá a beleza de ser um gestor dentro dessa área de criatividade e inovação. Porque eu consigo compreender, né, que todo mundo junto, dentro desse ambiente tão diverso, dentro desses ambientes tão cheios de soluções diversas, de pessoas que pensam diferente, a gente consegue construir melhor uma solução. A gente olha para um problema, né, de forma diferente. Cada um tem a sua visão sobre um problema, né? E nesses tempos de Covid a gente pode perceber isso muito claro. Por exemplo, mais uma vez eu vou trazer a questão do teletrabalho, que para mim é o que tem feito, o que tem separado, né? Muitas pessoas. Eu vejo uns colegas que eles são solteiros, né? E moram sozinhos. E aí eles falam assim, gente, melhor coisa do mundo esse negócio de trabalhar em casa, de ficar só em casa, né? Eu consigo me programar melhor e tal. Gente, eu estou enlouquecida com teletrabalho. Eu estou enlouquecida. Na minha casa moram 7 pessoas. Eu começo a dar aula e aí vem menino. E aí eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí eu entro num loop infinito de trabalho, né? Porque eu ainda não aprendi a lidar com o tempo nesse momento. Então, a gente não tem as mesmas ideias e não tem as mesmas percepções dessas coisas. Mas a gente vai trocando. Então, assim, esses meus colegas, eles têm me ensinado como eu devo fazer para que eu tenha um momento melhor, menos dispendioso da minha saúde, né? E aí, quando a gente traz essa problemática para a gestão em saúde, eu me lembro que os colegas que lá estão, né? Eles estão vivendo momentos diferentes, né? E esses momentos diferentes, eles precisam ser aproveitados, né? Eu preciso escutar a minha equipe, né? E uma outra coisa que o Murilo Gun fala muito é que a gente vê muito curso de oratória e não vê muito curso de escutatória. Quem tá ali para escutar? E às vezes uma pessoa tem uma visão diferente, uma colocação diferente daquilo lá. Tem uma história que o Cortella conta de uma empresa e que se investiu muito numa tecnologia para que houvesse um desperdício mínimo de uma certa embalagem. E aí eles investiram num equipamento que à época, essa história já é antiga, à época esse equipamento custava 3 milhões. E aí compraram o equipamento de 3 milhões e o equipamento foi instalado, parou a fábrica, né? Parou a fábrica dias para poder instalar esse equipamento, para diminuir esse erro nas embalagens, né? E aí fez-se um treinamento com o pessoal do operacional ali, ensinou para eles como colocava e dali um mês percebeu-se que o pessoal do operacional não estava usando o equipamento de 3 milhões, né? E aí um dos gestores passou ali pela fábrica e viu que tinha um ventilador. E aí perguntou para o coordenador dessa área técnica, né? E aí ele falou assim, não, aquilo lá tava muito difícil de usar. Aquele negócio lá, ninguém conseguiu usar e não deu. Aí a gente pegou, nós fizemos uma vaquinha, compramos um ventilador. E aí, a embalagem que tem problema, que tá com algum problema, o vento bate e ela vai embora. 3 milhões a empresa gastou.
os funcionários gastaram um ventilador? Se era um ventilador muito bom, eles gastaram R$ 200, né? Então, por que essas pessoas não foram escutadas antes? Por que menosprezaram aquele conhecimento, sabe? Então, a gente traz ali uma criatividade, né? E aí a gente traz uma frase que é muito falada agora, né? Que a gente precisa trazer a inovação, né? Não adianta você querer mudança se você faz sempre a mesma coisa. E agora, nesse tempo de incertezas, né? A gente vai viver muito tempo de incerteza. A gente não sabe de amanhã, né? Você não sabe como vai ser o seu serviço amanhã. Você sabe se você vai poder voltar a atender, a ter uma sala de espera com 50 pessoas? Você não sabe, né? Então, se a gente vive um tempo grande assim de incertezas, né? A gente precisa mudar a nossa forma de fazer. A gente precisa entender como que a gente vai fazer. Então, a gente falou de criatividade, né? E criatividade é diferente de inovação. Mas a criatividade, né? A inovação depende da criatividade. Por quê? Porque de nada adianta eu ter um monte de ideia legal e não colocar em prática. E a inovação é isso. É quando eu trago a realização do que eu criei, da minha ideia, né? Então, a gente precisa, a partir de agora, pensar nos paradigmas da saúde e mudar de acordo com o que a gente tem vivido, de acordo com as nossas acepções diante da pandemia. Então, a gente tem o paradigma da saúde, que tem a relação com a prevenção e promoção da saúde, e também a gente tem aí essa questão da informação, serviços digitais, tratamentos e cura, né? Então, os nossos clientes de saúde, eles não querem mais só saber da cura da doença, né? Hoje a gente quer muito saber a gente quer muito falar dessa questão de prevenção, de ter a saúde plena, né? Dentro daquele conceito de saúde que a OMS traz. Então, a inovação, ela vem somar a este momento, né? Tanto é que agora a gente tem smartwatch, que faz o quê? Ele vai contar seus passos, ele vai ver seu pulso, né? Ele gera informações para que você entenda que você precisa se cuidar, né? A gente pega os nossos smartphones e a gente pode ter lá coisas simples, um alarme para dizer que é hora de beber água, né? Se eu não tenho muito costume, porque a nossa concepção de saúde, ela mudou e a gente consegue trazer isso para nossa vida. Uma outra coisa, né? Coisas que vão acontecendo e que hoje já são muito e que já fazem parte da nossa vivência, né? A maioria dos pacientes de laboratório, eles não vão ao laboratório mais pegar o resultado do exame. O resultado do exame você olha no seu smartphone, né? A gente olha no smartphone, o médico consegue acessar, né? Dentro da nossa área da biomedicina, uma área que muda muito com a inovação é a área da imagem, né? Os médicos, eles não estão mais dentro do serviço de imagem. A gente trabalha muito com a telemedicina, né? O biomédico faz a aquisição das imagens, faz todo o tratamento e manda para o médico essa imagem para que ele possa gerar o laudo, né? Dentro das salas de ecografia, antes a gente tinha uma pessoa que ficava lá, o médico ia falando e a gente tinha a função do digitador. Hoje a gente não tem mais, né? A gente já tem alguns softwares que fazem isso, que o médico fala, vai colocando lá e o laudo já sai na hora. E é isso que a gente quer. A gente não tem mais tempo para perder, né? E eu acho que mais importante do que a gente dizer que tempo é dinheiro é a gente lembrar que tempo é vida, né? Um tempo que eu desperdício é um tempo que eu não tô com a minha família, é um tempo que eu poderia estar, sei lá, no Tinder tentando arrumar um namorado. Mentira, não posso não porque eu tenho marido. Mas vocês ficam, né? Então, o Tinder também é uma coisa de inovação, né? É uma inovação. Antes a gente tinha
Não é do tempo de vocês, mas eu vou falar. Tinha na rádio, as pessoas escreviam cartas, né? E mandava pra rádio. E a rádio fazia ali uma carta com a outra e falava assim, então, Nayana, negra, né? Não sei o que quantos anos, tananana, está atrás de um moreno alto para relacionamento, né? Agora, amor, você vai lá. Quero esse, quero esse, quero esse. Quem sabe esse, né? Então, isso também é informação. Isso também é transformação digital, né? E a inovação, então, é isso. É quando eu coloco em prática as ideias que hoje eu tive. E nesse tempo de pandemia, como a gente tem visto a inovação entrar dentro da casa da gente de formas que a gente nunca imaginou. A gente nunca imaginou. Gente, olha, quando eu me formei, eu via a figura do do biologista molecular, como assim? Tipo, a gente quase não tinha, quase ninguém falava sobre biologia molecular. Gente, a pandemia fez com que a biologia molecular estivesse em canal aberto, na hora do jornal, né? A minha mãe sabe o que é PCR-RT. A gente consegue falar de ciência, né? Em meio a esse caos. E uma coisa importante que eu gosto de dizer é o quanto o profissional biomédico cresceu e apareceu agora, né? Porque com essa onda da biologia molecular que a pandemia trouxe pra gente, né, a gente consegue perceber o quanto o biomédico é importante, né? Quantas vagas abriram para biologista molecular? E antes essa pessoa a gente quase não tinha, quando precisava tinha que trazer de fora, né? E agora é um profissional que a gente já tem bastante e que está sendo cada vez mais procurado, porque antes a gente não via falar do biologista molecular fora do ambiente educacional, né? Tinha pouquíssimas pessoas que faziam isso fora do ambiente educacional. Então, é legal a gente perceber o quanto a nossa profissão cresceu também nesse tempo de pandemia, né? O quanto a gente conseguiu inovar, o quanto a gente conseguiu trazer mudanças, sabe? E aí, voltando para a história das lives, né? A gente tem profissionais muito importantes na biomedicina, que são referência e que uma coisa que eu digo para vocês, né? Eu falo para os meus alunos e vou sempre repetir. Tenham referências de biomédicos, né? Tenha gente que você vai seguir e que vai trazer crescimento para você, né? Então, esses dias eu tava em uma live dessas e aí um colega que não mora aqui no Brasil, né, Bruno Câmara, ele tava falando dessa realidade da biologia molecular nos Estados Unidos, né? E a maioria dos estudos de análises clínicas lá, hoje, já são feitos por técnicas de biologia molecular. E aqui a gente vai começar a ser assim também, né? A gente vai começar a fazer cada vez mais processos de biologia molecular. Então, é a inovação chegando aqui na biomedicina, né? Chegando na biomedicina, não. A biomedicina que está promovendo essa inovação. Nós estamos, gente, para falar a verdade, nós estamos na crista da onda. E a gente precisa aproveitar esse momento para crescer e aparecer. Então, o que a gente tinha antes da pandemia, né? A gente tinha um mundo muito mais previsível, controlável, né? Estável. Eu conseguia saber exatamente como ia ser o mês seguinte. Eu conseguia prospectar dentro do meu serviço de saúde. Isso já estava muito certinho para mim, né? E as mudanças eram lentas, como eu falei para você. A gente tinha tempo para discutir se ia ter teletrabalho. A gente tinha tempo para falar de uma mudança que ia acontecer daqui 1 ano, né? Daqui 5 anos. Então, eu tinha esse paradigma que tinha relação com o planejamento, o comando e o controle. Esse era o meu paradigma ali. Então, antes da pandemia, o mundo era muito, muito previsível e eu poderia calcular o que ia acontecer. E aí veio pandemia, né? De um dia para o outro, a gente está em isolamento, né? As realidades mudaram. Aí eu precisei inventar uma forma com que o meu paciente, né? Ele não ficasse dentro do meu laboratório. Aí alguém falou assim, alguém foi pegar um sanduíche no McDonald's e falou,
Pode ser isso. E aí eu trago o drive-thru, né? Então, eu tenho também... Nesse mundo pós-pandemia, o que a gente tem agora é um mundo cada vez mais tecnológico, mais veloz, mais mutável, dinâmico, né? É inédito, a gente está criando novas referências e ele é super incerto. Então, é um mundo que a gente traz agilidade, né? Muita velocidade e a proximidade com o cliente. Uma coisa importantíssima que a inovação não pode deixar morrer, né? Que hoje a gente precisa criar cada vez mais relacionamentos. E é relacionamento com o meu cliente, que é o meu paciente. Ele precisa se sentir bem, a gente precisa pensar em como a gente vai fazer para reduzir o incômodo dele. Então, o meu paciente, ele precisa olhar para o meu serviço como um serviço acolhedor, né? A mecanicidade, ela não pode entrar dentro do meu serviço. Até porque, quando a gente fala de tecnologia, né? Muita gente fala assim, a tecnologia vai substituir o profissional. E o computador, ele não pode fazer o que você faz, né? O computador, ele não consegue gerar um relacionamento, por mais que eu use inteligência artificial. O humano vai ser sempre humano, né? O atendimento vai ser sempre o atendimento. E para mim, a parte mais importante que a gente precisa investir na saúde é a parte do atendimento. É a parte onde eu olho para o meu cliente, para o meu paciente com humanidade, né? E isso não tem tecnologia que vá substituir. Mas a tecnologia, ela precisa estar com a gente porque eu preciso ser rápido, né? Eu preciso gerar mais rápido os meus resultados, né? Eu preciso que a minha equipe esteja mais coesa. Então, a gente tem dentro desse processo novo 3 fases, né? Eu gosto de dizer que elas são essas 3 fases deste processo, que é a confusão, tipo, what a fucker, né? O que tá acontecendo? E que bagunça é essa? E a sobrevivência, a primeira coisa que eu preciso aqui é sobreviver, né? Eu não posso fechar o meu negócio, eu tenho que pensar em alguma coisa rápido para não fechar o meu negócio, para que o meu negócio consiga ser competitivo, né? E aí eu volto para mim e eu tenho a retomada, e aí a retomada de rédeas do meu negócio, e aí eu consigo pensar em formas, né? E gerar formas, e implantar essas formas de inovação. Então, quando a gente fala do gestor, né? Qual a relevância do gestor aqui nesse processo, né? Nesse processo novo? A sua relevância é na capacidade de informar e influenciar nas decisões daqueles que formulam políticas de assistência. E as políticas de assistência, né? Elas podem ser do profissional médico, do profissional fisioterapeuta, do profissional, do colega biomédico que está no banco de sangue, pode ser do profissional de compras, né? Do profissional de TI, quando eu vou trazer um software novo. Então, eu preciso influenciar para o bem. Eu preciso gerar também um relacionamento na minha equipe, né? Então, a gente tem todas essas vertentes que precisam ser observadas para que a gestão cresça ali. E aí eu tenho dentro... Então, gente, nesses dias que a gente tem vivido, a gente tem aprendido que a gente precisa crescer, né? E uma das coisas que já faz parte da nossa vida é o pensamento digital, né? Quem tem filho também sabe que o pensamento digital já é a vida deles. As crianças já nascem sabendo mexer no celular touch, né? A gente custa para aprender, né? Tem dia que eu tô aqui em casa que eu fico pensando que eu tô igual a minha mãe quando lá em casa começou a ter controle remoto, né? Tem dia que eu fico aqui que eu fico enlouquecida com tanto de coisa e eu preciso de ajuda do meu filho de 11 anos. Então, eles já vivem essa transformação digital, eles já têm esse pensamento digital. E aqui a gente tem essa importância de dizer que o pensamento digital, ele tem que servir pra gente fazer coisas novas, pra gente gerar relacionamentos de uma forma diferente, relacionamento com o nosso cliente, paciente, uma nova forma de monetizar o meu trabalho,
né? E também uma forma de usar a tecnologia para quebrar alguns paradigmas, sabe? E aí a gente precisa entender o equilíbrio das coisas também na gestão, porque a gente não pode gerir, né? Eu não posso fazer uma gestão só a curto prazo e nem só a longo prazo, né? A magia desse negócio é eu entender que precisa ter um equilíbrio entre fazer a curto prazo e a longo prazo, né? Eu agir a curto prazo pensando a longo prazo, né? Pensando nos resultados a longo prazo. E ter a sabedoria de não surtar pensando assim, o que é longo prazo, né? Dentro desse mundo de incertezas. E uma coisa que eu aprendi, até coloquei essa imagem do peixinho para vocês, é que no mundo de hoje não é peixe grande que engole o peixe pequeno. É o peixe rápido que engole o peixe devagar. E aí eu trago um pouco para vocês de um pensamento que para mim, de uma ferramenta que para mim é muito importante, né? De uma forma de gerir, que é a gestão ágil. A gestão ágil, ela é pensada para que a gente gere respostas muito rápidas, né? Em momentos de incerteza, e é o modo de gerir das startups, né? As startups, elas precisam agir rápido, elas precisam trazer uma solução porque vai vir outra né? E ela vai pegar e vai tomar o lugar se você demora. Então, essa forma de gerir das startups, elas podem ser trazidas para o nosso ambiente de saúde, né? Eu trago uma inovação, eu trago, né, esse processo de criação, e aí eu venho, coloco a inovação, eu testo ela muito rápido, né? Que trazendo um exemplo, o modelo, né, o MVP, que é o modelo mínimo para que eu possa criar, né, que é o modelo mínimo para eu poder implantar. Então eu faço um teste rápido para depois colocar isso. E aí nesse momento, né, nessa forma de gerir que é diferente, que é das startups, a gente que é gestor precisa entender que nós precisamos desenvolver novas habilidades. Porque o nosso status quo é o nosso conhecimento científico. Eu sei que você já fez curso de gestão, eu sei que você já fez curso de certificações, eu sei que você já fez vários cursos, mas a gente precisa gerar habilidades diferentes. E uma das coisas, uma das dicas que eu dou para que a gente possa ser mais criativo é tentar pensar e ler coisas diferentes, né? Estar em eventos que nem sempre são voltados para gestão em saúde, nem sempre são voltados para a área de saúde, para você ver o quanto que a gente tem para aprender, né? O quanto a gente aprende com outros profissionais, tá? Então, eu gosto muito, assim, de ler revistas que têm absolutamente nada a ver com as áreas onde eu atuo, porque eu acho que é isso, essa diversidade de pensamentos que faz uma pessoa ser mais rápida. E dentro da gestão ágil, quais são as palavras mais importantes? É a colaboração, a autonomia, a comunicação, né? Eu preciso saber me comunicar. Prioriza as entregas, ela tem respostas rápidas e os ciclos são curtos, né? Então, isso que eu preciso trazer para o meu serviço, né? Um pensamento onde todo mundo está com o mesmo foco. Nós estamos imbuídos disso, né? O propósito da minha empresa, eu falei para vocês da Ubuntu, né? Que é a minha empresa, que é uma empresa de gestão em saúde com foco em qualidade de atendimento. E o foco da minha empresa é poder ajudar outras empresas. E essa palavra e a frase que nos rege, né? Eu sou porque nós somos, ela tem que estar muito clara. E aí todo mundo que trabalha comigo tem que estar comigo nessa também, né? Então, se eu coloco um processo de gestão ali diferenciado, eu preciso entender que quem está no topo tá comigo, né? O dono da outra empresa tá comigo. Que a pessoa que trabalha na recepção está comigo. Que a pessoa que trabalha na limpeza está comigo. Que o contador daquela empresa está comigo. Então, tudo isso faz parte dessa gestão ágil, né? E as entregas precisam ser rápidas. A gente precisa respeitar o tempo das entregas para que a gente possa se sobressair, tá? Então, uma ferramenta muito importante dentro desse processo, né? Uma ferramenta estratégica dentro desse processo de gestão em saúde, é a educação pra gente, a educação para o pensamento criativo. É a gente reeducar. Tem um pensador que fala, né, que fala de criatividade,
que ele fala que inteligente é a pessoa que sabe reaprender, né? Esquecer, você aprende e reaprende. E é o tempo inteiro aprendendo e reaprendendo. Não existe mais a pessoa que tem que ficar do jeito que é. Antigamente, a gente tinha um profissional que, tudo bem, ele saber tudo sobre leitura de lâmina, né? De hematologia. E hoje esse profissional, ele não é mais procurado. Então a gente precisa ser multitarefas, né? E ser multitarefas com foco. Eu preciso contribuir para outras áreas da minha empresa. Então uma ferramenta estratégica do processo de gestão em saúde é o diferencial para o gestor criar inovação, né, e surpreender o seu potencial. E essa ferramenta é a educação para o pensamento criativo. Mas eu preciso ser um bom escutador, né? Um bom escutador para que isso aconteça. E aí eu trago esse processo de comprometimento e engajamento da minha equipe. Eu trouxe aqui uma matéria da Forbes que traz duas coisas muito importantes. A primeira é o uso das lições aprendidas, tá? E a segunda é o conceito de Open Innovation, né? Que é essa inovação aberta. É estarmos abertos à inovação. Então, nessa matéria da Forbes, eu até marquei aqui, né? Ele fala bem assim, sobre... Alguns especialistas acham que a linha do tempo proposta pela bula, uma vacina, é simplesmente irrealista. Não obstante, Bourla encarregou centenas de pesquisadores de vasculhar os inventários de medicamentos experimentais já existentes. Então, o que aconteceu ali? Tinha uma curva de aprendizagem, né? Eu já tinha entendido, a gente sabe que isso já teve em outro momento. Então, eu trago o aprendizado desse momento, né? Para dizer assim, olha, isso não aconteceu aqui até hoje, minha gente, né? Olha aqui. Olha esses estudos aqui, né? E trouxe isso. E aí ele traz o conceito de Open Innovation agora. Desde o início, ele autorizou abertamente discussões e compartilhamento de informações proprietárias em empresas rivais. Empresas rivais, tá? Ele foi ouvir quem era o rival dele. Ele autorizou e ele disponibilizou os recursos de fabricação da Pfizer para pequenas empresas de biotecnologia. E também está em negociações para produzir grandes quantidades possíveis de medicamento para o Covid-19 em outras empresas. Olha quanta criação, quanta inovação nessa reportagem. Ele trouxe aprendizado, né? O aprendizado antigo. Ele trouxe essa curva de aprendizagem que em algum momento ela declinou, né? E traz novas coisas. E fala assim pro meu maior inimigo, vou abrir para você, eu quero escutar você. Né? E aí a gente tem aquele livro do Mao Tse Tung que diz que a gente tem que manter os inimigos perto. Então, né? Mas ele foi lá para ouvir. É muito mais do que um benchmarking, né? É maior do que o benchmark. Então a gente precisa saber o que as outras pessoas estão pensando, tá? E aí quando a gente traz esses conceitos de inovação, a gente pensa, eu falei agora, benchmarking, né? E são tantas palavras enlouquecedoras, né? E eu penso assim, tem inteligência artificial, blockchain, robótica, big data, machine learning, realidade virtual e muitas outras tecnologias que estão dentro dos processos de gestão de saúde. Eu trouxe algumas reportagens que são desses últimos 2 meses. A primeira diz que inteligência artificial para diagnosticar, o uso da inteligência artificial para diagnosticar a Covid-19 tem 80% de precisão. Trabalho em equipe, criatividade e acolhimento. Profissionais de saúde contam suas estratégias para a Covid-19. E o Big Data no uso da informação na luta contra o coronavírus. Tudo isso é cheio de inovação. É inovação, quando eu falo do trabalho em equipe, de criatividade, a inovação de dizer assim, eu quero escutar o meu colaborador, eu quero saber como ele está se sentindo nesse momento de Covid.
né? O meu colaborador, muitos deles estão distantes da sua família e eu preciso cuidar da cabeça deles, né? Isso também é inovação. As pessoas se cuidando nesse momento, isso é criatividade e inovação, né? Quantos vídeos a gente viu que são de encher o coração de pessoas dando apoio para as outras que estão trabalhando na frente do Covid-19. E a inteligência artificial para mapear os dados, para trazer os dados e dizer assim, olha, hoje a gente teve aqui em Brasília, agora eu estava vendo, um dado de inteligência artificial que mostra que na área de periferia, a gente está tendo um aumento de 17% de casos de Covid-19 por dia. Enquanto isso, nas áreas de maior acurácia financeira, que do pessoal que tem mais dinheiro, isso é de 2%, né? E como que isso acontece? A gente usa Big Data, todas as informações sobre o Covid-19 que nós estamos produzindo, a gente coloca no mapa, né? E através disso usa a inteligência artificial para gerar esses dados e para fazer uma experiência de epidemiologia ali dentro desse outro ambiente. E aí eu tenho aqui também, né? E aí eu trago para falar de inovação e tecnologia e agilidade e Covid-19, eu trago essas mulheres fantásticas, né? Que elas foram as primeiras a mapear o genoma do Covid-19. Mas elas também já trabalharam com outros vírus, né? Só que elas tiveram esse destaque agora, né? E uma delas é biomédica, que é a doutora Jaque, do Nordeste, ela é maravilhosa. E para isso, eu trago a frase que me rege hoje, que é: precisamos encorajar mais mulheres a mudar o mundo, que é da Chimamanda Ngozi. E por que isso é importante? Eu falo muito de mulheres, né? Mas eu gosto disso para todas as pessoas. Nós podemos mudar o mundo. Nós temos condição de mudar o mundo. A gente precisa sair do lugar, né? Mas o mundo é um lugar nosso e a gente vai fazer essa diferença. Tá? Então eu quero dizer para vocês que a inovação e tecnologia, ela tá aqui para ajudar a gente. A gente precisa ser criativo, não tenha medo de colocar o que você pensa, né? Vamos fazer um mundo melhor com a nossa criatividade, com a nossa ciência e trazendo para nossa ciência, né? Trazendo para nossa ciência mais humanidade, tá? Então aqui estão os meus contatos para vocês. Fala comigo, que eu adoro conversar. Eu acho que a gente tem muito para trocar, tá? Eu vou trazer um e-book logo, daqui uns 6 meses eu trago um e-book. Então, 6 meses não, 2 meses, tá? Ele já tá quase pronto pra gente falar mais de gestão, mais de tecnologia e inovação. E quero dizer que foi um prazer enorme estar com vocês aqui. E é sempre um prazer conversar sobre biomedicina, conversar sobre saúde e pensar que juntos nós vamos construir uma saúde melhor que o nosso país precisa tanto, tá bom? Então, um prazer, obrigada, me sigam nas redes sociais, Nayana C, e tô aqui para o que vocês precisarem. Até a próxima!